Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui Hélder de Araújo. Hoje dia 17 de fevereiro de 2024, por volta de 8 horas e 10 horas da manhã. Dia mais ou menos nublado, uma temperatura amena, estamos na zona sul de São Paulo, capital, por volta aí de 25 graus Celsius. Hoje é um vídeo dedicado à América Latina, com alguns outros assuntos esparsos. Mas antes gostaria de dizer que não é incomum que o nosso canal utilize textos, ideias, pensamentos de outros canais. Eu seria desonesto se eu dissesse que tudo que eu veiculo aqui sai exclusivamente da minha cabeça. Eu sigo muito aquela máxima de Lavoisier: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Todo mundo usa texto de todo mundo. Todas as vezes que eu usar um texto, por exemplo, das pessoas que eu gosto, do Wellington Calazans, do Rubão, do Rafael Machado, do Carlos Velasco, do Farenazo, por exemplo, da entrevista do Tucker Carlson. A própria entrevista é uma fonte, com o Vladimir Putin, a entrevista, né? Por exemplo, se eu usar textos do McGregor, do Scott Ritter, o Judge Napolitano, se usar textos de sites, por exemplo, sites que você acha assim muito na internet. Por exemplo, o Velho General do Cabalé, que é excelente. Enfim, tem muitas fontes, né, que você acha na própria internet, em blogs. Assim, na medida do possível, eu cito tudo na descrição do vídeo, assim, mas o canal não tem intenção nenhuma de copiar quem quer que seja, né? A gente usa, por exemplo, eu vou usar um texto assim sei lá, do Alexander Dugin, um texto do Olavo de Carvalho, um texto do Machado de Assis. Isso não se trata de plágio, minha gente. Isso daí é normal na atividade intelectual, né? Quem já fez tese de mestrado, de doutorado, como é o meu caso, por exemplo, está acostumado a fazer citação, usando todos aqueles termos latinos, né? Apud, ibid, ibidem, enfim, que não seria o caso aqui num vídeo veiculado para a rede social, aqui no canal de YouTube. Aqui é mais informal, né? Mas na medida do possível, vocês vão encontrar sempre as fontes ou na descrição do vídeo ou no meu blog, que é o blog Hélder Araújo, Hélder com H e acento no E e Araújo com acento no U. Hoje, por exemplo, eu vou usar algumas informações que eu coletei no canal Nova Resistência, que é um dos que eu mais recomendo, os textos do Rafael Machado, que são muito bons. Ele sabe disso, ele sabe que eu gosto, inclusive eu sempre comento lá no X, né? E, enfim, as pessoas elas se encaminham para aquilo que agregam, aquilo que lhes trazem informações, ideias, e isso faz com que a informação seja mais livre e mais flexível. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando aqui da América Latina. O ano passado foi marcado por muitos eventos políticos aí nos países da América Latina. O futuro promete aí muitas dificuldades aí e atribulações para a América Latina, conforme os Estados Unidos se projetam com cada vez mais força aqui no nosso quintal, né? Por exemplo, eu vou fazer algumas citações aí de alguns países, de alguns nomes, para a gente ir se familiarizando aí com a política latino-americana hoje. A equipe do ex-presidente Rafael Correa perdeu as eleições no Equador. Na Argentina, os peronistas foram derrotados pelo extravagante ANCAP, aí, o financista e admirador dos Estados Unidos e do sionismo israelense, o Javier Milei. Como resultado, o país continua em crise, talvez em outra crise. O Milei está enfrentando aí muitas dificuldades. Os protestos de rua sacudiram as principais cidades da Argentina. E o peso argentino se tornou uma das moedas com pior desempenho, se não mesmo o pior desempenho da América Latina. Aqui no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, na Colômbia, não poderiam ser classificados como esquerdistas tradicionais.
apesar de atraírem eleitores com perfis de esquerda. Poderiam ser chamados de populistas de esquerda. É importante se dizer que o Lula é o político mais conhecido da América Latina e, com certeza, do mundo, sendo ele um dos membros fundadores dos BRICS. Eu já não vejo o Lula como um político que influencia diretamente uma política, digamos, de esquerda. Ele está mais para centro-esquerda, né? O Gabriel Boric, no Chile, pediu reformas progressistas. Ao mesmo tempo, ele criticou a esquerda tradicional, portanto, assumindo um discurso de direita, referindo-se aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua como ditaduras repressivas. No Peru, o ex-presidente Pedro Castillo não atendeu às expectativas dos partidos de esquerda. Especulou demais sobre temas sociais e acabou perdendo poder ao tentar dissolver o Congresso e impor um toque de recolher. Não funcionou. Uma espécie de autogolpe, né? Dina Boluarte, que o substituiu, não consegue lidar com a crise. Na Guatemala, o centro-esquerda Bernardo Arévalo venceu as eleições. No Paraguai, a direita continua no poder. As eleições foram vencidas por Santiago Peña, do Partido Colorado, cujos representantes ocuparam a maioria dos assentos no Senado e na Câmara dos Deputados. O Uruguai tem uma dinastia política, é uma coisa de família, né? Que, aliás, praticamente toda a política na América Latina é de família, e não só na América Latina. Vocês vão verificar que no mundo todo existem famílias de políticos, que é um poder que se lega, que se herda, né? O atual presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, é filho do ex-presidente Luiz Alberto Lacalle, que exerceu o cargo lá na década de 1990. O Partido Nacional uruguaio mistura aí conservadorismo, cristianismo e liberalismo. Uma espécie de Frankenstein aí, né? Portanto, a América Latina enfrenta diversas crises, inclusive ideológicas, principalmente ideológicas, dadas as divisões, as polarizações de ordem política que ainda vicejam os corações e mentes dos eleitores, né? Usar termos como onda rosa, né? Esse termo foi explorado aí pela mídia como uma mudança para a esquerda, né? Não diz muita coisa, né? Usar esse termo, né? El Salvador, Uruguai e México realizarão as eleições gerais neste ano de 2024. A Venezuela vai realizar a eleição presidencial. Então, o Maduro vai enfrentar lá as perseguições de sempre da parte dos Estados Unidos, que é morde e assopra, né, com a Venezuela, sendo que a Venezuela tem sido um país tremendamente explorado, aí já vou falar sobre isso, né. A situação em El Salvador é intrigante. O presidente em exercício, Nayib Bukele, não pôde concorrer a um segundo mandato, mas encontrou uma brecha legal com a ajuda da Suprema Corte. Tirou umas férias aí e voltou como candidato. Bukele tem sido muito falado e admirado por ter conseguido praticamente conter o tráfico de drogas e o crime organizado em El Salvador, o que é algo muito difícil de realizar, e ele está conseguindo realizar. As eleições no México e na Venezuela são muito importantes, né? Com base nas evidências disponíveis aí e nos processos políticos atuais, parece que a continuidade será mantida. O poderoso vizinho do norte lá, o nosso tio Sam lá, né, sofrerá as consequências aí das políticas tanto do México como da Venezuela. Vai sofrer consequências. Por exemplo, caravanas de imigrantes centro-americanos, carregamentos de fentanil, cocaína e outras drogas continuarão a entrar em fartas quantidades nos Estados Unidos, o maior consumidor de drogas do mundo. Isso vai prejudicar a economia, a política social e a segurança dos Estados Unidos, mas eles estão mais preocupados em Make Ucrânia Great Again e também em ajudar Israel a praticar a limpeza étnica na Palestina. Do lado positivo, a continuidade da governança continuará em Cuba, Nicarágua, Bolívia. Apesar que na Bolívia você tem lá o partido Movimento para o Socialismo, entre os partidários do atual presidente, Luiz Arce, e do ex-presidente Evo Morales. E, naturalmente, a Venezuela. Todos são membros aí da Aliança ALBA,
opondo-se à hegemonia imperialista dos Estados Unidos e desenvolvem ativamente relações com a Rússia. Eu vou falar sobre isso também. Miguel Díaz-Canel Bermúdez foi confirmado para um novo mandato presidencial em Cuba, pela Assembleia Nacional Cubana. Isso ajudou a desenvolver as relações bilaterais. Vários acordos importantes foram assinados em Cuba no ano passado. Uma usina metalúrgica foi inaugurada na Liberty Island com a ajuda da Rússia. São velhos aliados, né? A ferrovia está sendo reconstruída. As viagens aéreas diretas foram restauradas. O cartão MIR entrou em operação. É o cartão lá dos BRICS, né? Patrocinado lá pela China e Rússia, né? Em junho, durante uma visita de uma delegação cubana, o ministro da Defesa russo, o Sergei Shoigu, anunciou vários projetos conjuntos de cooperação técnico-militar. Além disso, a Rússia ajudou na entrega de produtos derivados do petróleo. Portanto, aí você já está vendo uma forte tendência eurasiática na política cubana. A Nicarágua também está cooperando ativamente com a Rússia em medicina, energia, comunicações, telecomunicações, indústria, comércio e segurança. Em dezembro, Laureano Facundo Ortega Murillo, que é o representante especial do presidente da Nicarágua para as relações com a Rússia, visitou Moscou. Durante essa visita, novos acordos foram firmados para expandir a gama de comércio e para suprimentos diretos. Na Bolívia, um centro de pesquisa nuclear multiuso aí foi inaugurado em 2023 com a participação da Rosatom, a poderosa empresa nuclear russa. O centro fornecerá ao país os produtos radiofarmacêuticos necessários e contribuirá para as áreas médica, agrícola, científica e educacional. Também foi assinado um tratado da Bolívia com a Rússia para a extração de lítio, elemento crucial da radioeletrônica, da indústria espacial e da energia nuclear, e também para a confecção de pilhas e baterias. A cooperação com a Venezuela persiste na produção de petróleo e gás. Além disso, há planos para executar projetos de colaboração em agricultura, medicina e comércio. Espera-se que o cartão russo, aí, o MIR, funcione na Venezuela também. Assim como em Cuba, há um serviço aéreo direto entre nossos países hermanos, usados principalmente por turistas russos. Em dezembro do ano passado, países latino-americanos comemoraram os 200 anos da doutrina Monroe. Veja só, comemoraram este negócio aí, de interesse aí dos Estados Unidos, que deu aos Estados Unidos o direito de interferir, de meter o bedelho à vontade nos assuntos internos dos países latino-americanos. Vocês sabem, os americanos são pródigos aqui em cometer intervenções militares, bloqueios, golpes militares, sanções. A Escola das Américas, procure isso daí depois no Google, a Escola das Américas, né? Escola de tortura e terrorismo, né? Na época dos regimes militares aqui na América Latina, onde houve muitas perdas humanas, né? Mas isso vem desde o século XIX, né? E principalmente do século XX. Tudo organizado aí pela CIA e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Por exemplo, há pouco tempo aí estava aí o diretor da CIA, né? Interferindo nas eleições de 2023, né? Houve também várias fraudes econômicas e impasses políticos impostos aí pelos Estados Unidos. Eu já falei várias vezes aqui o que eu penso sobre a Lava Jato e como é que ela destruiu e enfraqueceu a política nacional. Os Estados Unidos continuam a manter um bloqueio contra Cuba até hoje. É muito lucrativo, né? O lobby anti-Cuba na Flórida, né? E agora o Washington tenta controlar a nossa América Latina aqui. Em nível oficial, são propostos aí projetos como Build Back Better. Originalmente é parte da campanha do Joe Biden para melhorar a infraestrutura americana. Mais tarde se tornou parte da política externa e foi explicitamente direcionada contra a iniciativa da Rota da Seda chinesa, do Cinturão e Rota da Seda chinesa, que é, digamos assim, o grande medo dos americanos é o avanço e a pujança do comércio internacional chinês. Em nações menores do Caribe, os Estados Unidos estão propondo projetos de energia verde, né, de energia sustentável, aí, de energia limpa, como eles dizem, né?
No entanto, o Comando Sul do Pentágono também emprega métodos de hard power, incluindo a luta contra o tráfico de drogas, né? Quer dizer, a luta contra o tráfico de drogas, na verdade, contra a oposição, né? Já que a CIA controla boa parte do tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro em bancos, incluindo aí o Santander e outros, né? A propaganda aí americana é realizada contra países e governos. Os Estados Unidos também buscam estabelecer acordos intergovernamentais para fornecer uma base legal para a presença e o intercâmbio de dados. Enquanto isso, os parceiros tradicionais da região, aí, da América Latina, estão perdendo cada vez mais a confiança nos Estados Unidos. É uma tendência não só da América Latina, mas do mundo, né? A racionalidade tem precedência sobre as formulações abstratas e as promessas vagas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A América Latina, como sonhou Simão Bolívar, pode se tornar um centro da política mundial. Essa ideia se consolida entre os intelectuais e as elites políticas e também nas ruas. Então, fiz aí um resumo de um texto sobre a América Latina, e é importante que a gente vai se familiarizando mais com países, nomes, tendências e ideias, e também encaminhamentos políticos, né? Para terminar, pessoal, gostaria de dizer que fazer um comparativo aí, porque está se falando muito aí sobre a questão aí do comício que está sendo previsto aí para acontecer, não sei se é no dia 25 agora, de fevereiro, está se convocando novamente aqueles tipos de Deus, pátria e família, e liberdade, não sei o quê. Deus nos livre desse tipo de manifestação, né? Nós não precisamos do consentimento de Deus para ter Deus no nosso coração, né? Mas eu gostaria de dizer aí que fazer um comparativo aí, porque eu vivi na época do regime militar, eu vivi na época da redemocratização, eu vivi os governos tucanos do Fernando Henrique, eu vivi nos governos do Lula, os dois, e depois veio o da Dilma, e depois o do Temer, o do Bolsonaro, e agora de novo o do Lula. Então, meio que eu tenho assim, vamos dizer, sou meio calejado aí do que pode acontecer na política brasileira, né? Mas eu gostaria de fazer um comparativo. Veja só, o coronel Mário Andreasa, ele era ministro dos Transportes do Costa Silva e também do Médici, né? Isso na época do 1970, época que o Brasil foi tricampeão de futebol no México. Ele nacionalizou os fretes marítimos, que eram controlados pelos Estados Unidos. O coronel Mário Andreasa organizou a Sunaman, um órgão aí de superintendência aí da indústria naval brasileira, chegando a ser, naquela época, a segunda maior indústria naval do mundo, a Brasil, no final dos anos 70. Ele estatizou o consórcio que construiu a ponte Rio-Niterói, a maior do mundo em sua época, está aí até hoje. Depois ele foi ministro do interior do general Figueiredo, que foi o último dos generais militares. Expandiu o BNH, criou o Promorar, que urbanizou e desenvolveu várias favelas aí, comunidades aí no Rio, no Nordeste. Enfim, um homem de Estado, né? Um criador de instituições, um homem que cria infraestrutura num país. Agora compara aí, não quero desmerecer ninguém, mas eu me coloco abertamente contra o neoliberalismo, né? Por exemplo, os generais Heleno e general Braga Neto, né, atuam mais como leiloeiros do patrimônio público, né? São homens de mercado, não são homens de Estado. Sendo que ninguém no mercado pediu, acho que, para eles liderarem esse processo de neoliberalismo, né? Eu os considero como bons para vender o patrimônio público. E me coloco contra, politicamente eu sou contra, né? Tudo o que restou, então, aos generais do período aí do governo anterior serem acuados pelo STF, como a gente está vendo. E o STF, malgrado aí toda a polêmica que gira em torno do STF, assume o papel de condutor dos processos políticos, dado o despreparo dos militares de hoje. Exagero? Querem exemplos? Eletrobras, a privação da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Foi um dos projetos mais emblemáticos do governo passado. O Heleno neoliberal, o general Heleno, apoiou a privatização. Correios, a privatização dos Correios foi um projeto prioritário do governo. Os generais aí, do governo Bolsonaro, participaram das decisões estratégicas relacionadas à privatização. Outras privatizações, olha,
a Casa da Moeda, a Lotex, a Embraer. Então, realmente eu jamais faria isso, né? Assim, privatizar desta forma, né? E se fala muito agora no Navalny aí, né? Para terminar o nosso vídeo, Navalny foi um traidor, né? Colocado ali no seio da Rússia pelo MI6, serviço secreto inglês. Inclusive recebeu aí quantias da ordem de 20 a 30 milhões de dólares por ano para criar a sua rede de influência e fazer ali uma revolução colorida dentro da Rússia, que nunca chegou a ser mais do que uma tentativa canhestra de dar um golpe, né? Esse tipo é bem conhecido, né, o Navalny, né? Aparece em vários países. Esse mesmo tipo, o tipo gravatinha, né, que se coloca como o homem providencial, o homem que vai salvar a pátria, o tipo assim liberal, pró-americano, pró-sionista, né, com um sorriso assim. Por exemplo, Guaidó, o Sérgio Moro aqui no Brasil é um tipo assim, né? O Trudeau do Canadá, o Zelensky, que foi um cara implantado ali também na Ucrânia, né? O cara achar que ele vai ser enfiado na Rússia no lugar do Vladimir Putin. Quer dizer, é o raciocínio típico dos neocons aqui, dos ANCAPs ocidentais. Então, eu estou mais preocupado aí com os 28 mil palestinos trucidados ali na faixa de Gaza do que propriamente com a morte de um enviado aí dos excepcionalistas anglo-americanos para causar confusão na Rússia e que morrem lá numa prisão e de repente já está tudo, parece até que a morte foi encomendada. Bom, pessoal, vamos prosseguir aqui. Já está de bom tamanho. Canal Luz no Fim do Túnel, de livre expressão, de livre comunicação. Canal de mídia alternativa, mídia independente. A descrição dos conteúdos do nosso vídeo estão aí embaixo. Se você quiser me pagar um cafezinho, tá aí o meu Pix na descrição. Sendo o que tínhamos para hoje, agradeço a presença de todos. Se gostou, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal e compartilhe em suas redes sociais. Acesse o sininho e dê sugestões para as nossas pautas diárias. Vídeos de 15 a 20 minutos, todos os dias abordando assuntos diversos de atualidades. Até a próxima e fiquem com Deus.